professora Julie e hoje eu vim trazer para vocês o nosso próximo assunto desse segundo bimestre, né? Que no caso seriam os modal verbs. Então vamos começar entendendo o que é um modal verb. O modal verb, ele é um verbo, né? Como vocês podem ver, o can, o could, o might, o may. Mas para que ele serve? Ele sempre vem numa frase para acompanhar um outro verbo. Ou seja, ele sempre vai acompanhar o verbo principal. Mas a principal função dele é dar uma ideia de alguma coisa na frase. Ou seja, dar uma ideia de possibilidade, dar uma ideia de permissão, uma ideia de habilidade. Então, assim, a ideia dele não é funcionar como um verbo principal, porque ele não é um verbo principal. Ele sempre vai ser um acompanhante que vai mudar o sentido ou alguma coisa assim da frase, certo? Então, aqui eu vou explicar para vocês como que vocês escolhem qual que vocês vão usar em cada situação, porque muitos deles vocês vão ver que eles são parecidos. Por exemplo, hoje eu trouxe aqui para vocês 4, que é o might, o may, o can e o could, certo? São só esses? Não, não são só esses, mas a gente vai começar por esses aqui hoje para a gente entender, porque esses são bem parecidos, a gente só tem que entender quando que eu vou usar cada um, certo? Então vamos começar aqui pelo might. O might, gente, ele vai indicar uma ideia de possibilidade, tá? Vamos ver um exemplo aqui direto. It might rain on the weekend, tá? Então, digamos assim, eu acho que vai chover no final de semana. Então, eu vou usar it might rain on the weekend. Quer dizer o quê? Pode ser que chova no final de semana, ninguém sabe. Percebam que eu deixei um lembrete para vocês aqui que ele é o menos provável, ou seja, não é tão provável assim, é o total machismo meu, assim, pode ser que chova no final de semana. Não quer dizer exatamente que eu olhei lá para fora e o tempo tá feio e vai chover, tá? Porque quando eu quero falar que eu olhei lá para fora e, nossa, o tempo tá feio, eu acho que hoje vai chover mesmo, eu vou usar o may, porque ele é mais provável do que aconteça, tá? Então, assim, pelos exemplos vai ficar mais claro da gente entender. Vejam que o may para possibilidade, eu coloquei aqui para vocês uma frase que é bem conhecida, digamos assim, para quem é fã de Star Wars pelo menos. May the force be with you, ok? Que a força esteja com você. Por que eles usam esse may aqui no começo da frase, lá do Star Wars? Por quê? Porque a gente quer falar que é uma possibilidade, né? Mas que eu quero que a força esteja com você. Então, may the force be with you. Ou seja, a força vai estar com você. É uma coisa mais provável de acontecer. Se eu usasse o might, não ia dar muita certeza que a força estava com você. Então, basicamente, a diferença entre esses dois para possibilidade é essa, tá? Então, esse é menos provável, o might, e o may é mais provável de acontecer. Quando eu vou falar de uma forma diferente, o might vai ser no sentido de permissão, tá? Então, o might, I'm sorry. Tem como cortar? Tá, corta. Vou voltar um pouquinho. Quando eu vou usar o may numa forma diferente de permissão, seria que daí eu não vou usar ele para possibilidade, eu preciso usar ele para permissão. Como assim? Aqui, may I go to the bathroom? É um outro exemplo. Aqui eu não estou usando ele para possibilidade, eu estou usando ele para permissão, ok? Então, vejam a diferença. Eu estou pedindo para ir ao banheiro. May I go to the bathroom? Professora, mas e por que eu não posso falar então can I go to the bathroom? Eu posso falar também. Só que o que muda é o sentido um pouquinho da frase. Quando eu uso o may, ele é mais formal, tá? Do que quando eu uso can. Então, a diferença de quando eu uso may I go to the bathroom para quando eu uso can I go to the bathroom é só que o may é mais formal. Ou seja, quando vocês vão em algum lugar que você não conhece a pessoa, alguma coisa assim, que você precisa pedir permissão para fazer alguma coisa, geralmente você usa o may. Por quê? Porque ele é mais educadinho, é mais polido você usar o may, certo? E quando eu vou usar ele, né, num sentido mais informal, assim, uma conversa, alguma coisa, eu uso o can. Mas a gente já chega lá no can. Vamos voltar aqui para o may. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu que o might e o may, ambos podem ser usados para possibilidade, certo? O might é menos provável que aconteça e o may é mais provável que aconteça.
modal que eu posso usar também para habilidade e para permissão, como a gente já viu da permissão. Permissão aqui, can I go to the bathroom? Lembra que ele é a permissão mais informal, quando você quer pedir permissão para alguma coisa de uma forma um pouco mais informal. Muito bem. E o que seria essa habilidade? Habilidade é quando você quer falar que você tem alguma habilidade ou que alguém que você conheça tem uma habilidade. Exemplo, coloquei aqui, I can ride a bike, certo? Então eu estou falando o quê? Que eu sei andar de bicicleta. Em português a gente usa esse verbo saber, certo? Eu sei andar de bicicleta, eu sei cozinhar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Em inglês não. Em inglês eu vou usar o can. O can seria mais no sentido de um poder fazer alguma coisa ou conseguir fazer alguma coisa. Então, quando eu uso o I can ride a bike, seria no sentido assim, eu consigo andar de bicicleta, eu sei como fazer isso. I can cook, eu sei fazer comida, eu sei cozinhar. I can ride a horse, eu sei andar a cavalo. Tá? Então, a tradução literal dele não é esse sei, mas em português a gente usa assim. A gente usa eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Tá? A tradução literal seria eu consigo, mas aqui eu só estou querendo dizer que eu sei fazer algo. Tá? Então, vamos lá. I can ride a bike seria uma habilidade que eu tenho. Muito bem. Can I go to the bathroom? A gente já viu, no sentido de permissão. Tá? E daí nós vamos ter também o could, que ele é um pouquinho semelhante ao can, mas só que ele tem mais coisas que ele pode fazer aqui. Então, o could, eu posso usar ele de três formas. Eu posso usar o could para permissão, posso usar o could para habilidade e posso usar o could para possibilidade. Então, nós vamos ver os três casos aqui agora. O could para permissão. Quero usar permissão. Could I sit here? O que eu estou perguntando? Eu poderia sentar aqui? Tá? Então, a diferença desses dois aqui, da permissão do could I sit here para o can I go to the bathroom, poderia usar também could I go to the bathroom? Posso, tá? A diferença deles seria a questão assim da formalidade. Parece que o could ele dá uma ideia mais assim quando você está meio com vergonha de pedir alguma coisa que você não conhece muito bem a pessoa. Professora, mas eu não usaria o may nesse sentido? Poderia usar, mais formal, sim. Mas se você for ver numa escala de formalidade, digamos assim, o mais formal seria o may, depois viria o could, um pouquinho menos formal, e o total informal seria o can, tá? Então, assim, eles têm esse mesmo sentido quando eu vou pedir uma permissão? Tem o mesmo sentido, só que um é mais formal, um um pouco menos e o outro não é formal, tá? Então, no sentido de permissão, esse daqui, formalzinho ali. Could I sit here? Será que eu poderia sentar aqui? Que fofo, né? Continuamos. No sentido de habilidade, I could ride a horse when I was 5. Ele funciona igualzinho ao can, gente. Só que percebam que aqui eu estou usando ele no passado. Por que será que eu estou usando ele no passado? Uma dica muito importante. O could ele é o passado do verbo can. Então, quando eu uso assim, I could ride a horse when I was 5, eu estou falando assim, eu sabia andar a cavalo quando eu tinha 5 anos. Talvez agora eu não saiba mais, ou sei lá, alguma coisa tenha acontecido, tenha, sei lá, caído. Mas assim, quando eu tinha 5 anos eu sabia. Então, se eu uso esse could aqui, eu estou falando que é no passado, tá? E o último, you could be here, no sentido de possibilidade. Oh, que romântico, né? You could be here, você poderia estar aqui. Tá. Mas enfim, o que é importante aqui? Que eu usei o could no sentido de poderia, de uma possibilidade. Mas assim, essa possibilidade seria algo que eu gostaria que acontecesse, digamos assim, tá? Que não necessariamente vai acontecer. Beleza? Então assim, o que vocês precisam lembrar? Que o could é o passado do can. Em todos os casos? Não. No caso aqui da habilidade, tá? Lembra que ambos podem ser usados para permissão, tá? Comparando esses dois aqui só. Ambos podem ser usados para permissão, esse aqui é um pouquinho mais formal do que esse, certo? E o could também pode ser usado para essa possibilidade, ok? Então, hoje, dos verbos modais, desses verbos modais aqui que a gente vai ver, são esses. O might, o may, o can e o could. Esses 4, tá bom? Então, na próxima aula eu vou trazer mais alguns para vocês verem também, que né, a gente tem que conhecer mais alguns que faltam. Mas assim, por enquanto a gente vai começar por esses aqui.
tá bom? Então lembrem, gente, cada um tem um sentido diferente, alguns têm 2 sentidos, outros têm 3. Preciso saber fazê-los, tá bom? Alunos, estudem, continuem usando o álcool gel, logo a gente está de novo em sala, beleza?